São quase 7 anos de muita espera, de muita oração, de muitos nãos. Fred e eu nos conhecemos em 2017 em uma base missionária lá em Floripa. A gente se conheceu em janeiro, em novembro nós casamos. Eu e Leide nos conhecemos através da mão do Senhor em uma base missionária, onde nós estávamos imersos em um tempo profundo de oração, intercessão e adoração, onde nós tivemos esse período de seminário intensivo, específico para isso. E aí, nesse período nós acabamos cruzando os nossos caminhos a partir da vontade de Deus. E o Senhor fez muitas coisas na nossa vida. Com 6 meses de casados, a gente ficou grávido pela primeira vez. E depois de 17 semanas eu tive o meu primeiro aborto. Eu tive um aborto espontâneo. Até então, considerado pelos médicos como algo normal, acontece muito nas primeiras gestações. 3 meses depois eu fiquei grávida da Ana Clara e ela nasceu exatamente 1 ano, no mesmo dia que a gente tinha perdido o nosso primeiro bebê. Com 7 meses de gestação eu tive pela primeira vez o diagnóstico de uma malformação no útero. O meu útero é bicorno, é uma malformação desde o ventre, né? E ali começou toda a nossa história, né? Em relação a ter filhos, em relação à fertilidade. Ali nós recebemos um diagnóstico de que a Ana Clara era um milagre, porque era muito improvável que eu pudesse ficar grávida pela malformação do meu útero. Mas pela primeira vez o Senhor se manifestou sobre a nossa vida como Deus que faz milagres. A nossa filha nasceu perfeita para a glória de Jesus, já contrariando tudo que nos falaram, tudo que disseram que não poderíamos. Ela já vai completar 7 anos, agora em setembro, e todo esse período a gente continuou orando ao Senhor que nós queríamos mais filhos, e nós sabíamos que o nosso Deus que fez uma vez, Ele é capaz para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, de tudo que nós esperamos. Jesus tem feito maravilhas, Jesus tem feito milagres na nossa vida, e a gente precisa reconhecer e compartilhar isso. Durante todo esse processo, a gente tinha esperado 3 anos, né, para dar um tempinho. E quando a gente começou a planejar a próxima gravidez, eu tive mais um aborto. Com 7 semanas, novamente aconteceu. E a gente continuou fazendo exames, a gente continuou buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor direcionamento. E no ano de 2023, se eu não me engano, eu tive outra gestação, mas dessa vez o óvulo implantou na minha trompa. Eu tive uma gestação ectópica. E de novo, a gente teve outro aborto. E a partir desse momento a gente começou a fazer muitos exames, perguntando a Jesus se era mesmo da vontade dele que a gente tivesse outro filho. E tudo que nós ouvimos, né, da medicina, eu particularmente não guardo nenhum rancor, nenhuma tristeza, né, de tudo que eu ouvi, porque o homem, ele olha nas coisas naturais, e tudo que nós ouvimos que eu ouvi, era que eu não podia ter filhos, que a Ana Clara já era um milagre. Me passaram muitos exames, descobri outra malformação que acompanhou o meu útero, que é o meu rim direito e a minha trompa direita no sistema mileriano. Era todo ectópico, era todo torto, resumindo. E me falaram que eu só poderia ter outro bebê com a inseminação, né? Passaram muitos exames, eu lembro que eram mais de 10. E a gente chegou a marcar, a gente estava em Fortaleza. Quando estava tudo marcado, eu acho que eu fiz um só.
Aí eu parei e o Fred me falou: amor, você tá com medo? Eu falei: tô. Mas não só por ser muito invasivo os exames. Eu parei para orar, eu falei: Fred, eu preciso orar, né? Porque a gente não sabia que eu tinha essa malformação. De quando a gente teve a Ana Clara, agora descobriu mais coisas ainda. E o Senhor nos deu a nossa filha, perfeita para a glória de Jesus. E eu falei para ele, eu falei: se Jesus tem planos nas nossas vidas para ter outro filho, outros filhos, eu creio que o Senhor, como Ele fez da primeira vez, Ele vai fazer de novo. E aí eu parei, desmarquei todos os exames. E vou dar um parêntese aqui, gente, não que eu seja contra, mas eu acho que sobrenatural, ele anda com o natural. E quando você para priorizar, a palavra do Senhor fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí eu parei e desmarquei tudo, né? A gente abriu mão. E para quem é mãe e para quem é mulher sabe como isso é muito, muito difícil. Eu entreguei muito a Jesus. A minha mãe falava para mim: filha, você já tem Ana Clara, não mexe mais nada, a mãe tem medo de acontecer alguma coisa com você. E eu entreguei, eu falei: Senhor, o Senhor é aquele que opera em nós tanto querer como realizar. E eu creio que os sonhos do meu coração foi o Senhor quem colocou, mas eu te entrego todos os meus sonhos, eu te entrego tudo o que eu quero, e que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. E isso eu lembro que era dezembro do ano passado, já tinha muito tempo que a gente só ouvia: não, você já tá velha. Eu já tenho 41 agora, e eu reitero, eu não fiquei chateada com as coisas que eu ouvi, porque, como o médico me falou, pela ciência era impossível. Mas eu entreguei a Jesus e realmente eu acho que o Senhor estava só esperando a gente realmente entregar. Eu cancelei, né, tudo isso em dezembro do ano passado, 2025. Em janeiro eu fiquei grávida. Nós estamos grávidos. Nós cremos nisso, que a nossa casa está gerando. Estou vendo a barriga da minha mulher crescer, estou vendo o corpo dela se adaptar, se transformar, sentindo as dores com ela, os enjoos. Em fevereiro eu já comecei a passar muito mal. E quando tudo foi se confirmando, né, eu tive alguns sangramentos e eu demorei muito para poder fazer esse vídeo. Algumas pessoas já sabem, né? Eu já tô com 20 semanas agora. Mas eu esperei muito, não só pelo medo, né, de acontecer alguma coisa. Acho que o testemunho na vida da gente, ele abençoa as pessoas. Então, quem sabe quantas mães ou quantas tentantes vão assistir esse vídeo. E eu quero deixar aqui que o Senhor, ele é pessoal. Jesus, ele é pessoal. Ele nos conhece. O Senhor sabia que desde o ventre da minha mãe, o Senhor sabia dessa malformação no meu ventre. Isso não foi impedimento para Jesus. Então a gente está fazendo esse vídeo hoje para testificar que o nosso Deus, ele ainda faz milagres. Esse tempo todo que a gente vai estar aqui, eu sei que vocês vão acompanhar. O nascimento do nosso bebê, a gente não sabe ainda o que é. A gente só quer que ele venha com saúde, porque nós sabemos que Deus tem propósito, tanto em nós quanto nessa criança. Temos vivido tempos de milagres, temos vivido tempos de ver os rios de Deus fluir em meio ao deserto. Após 7 anos orando, buscando a Deus, entregando a Ele nossos planos,
né, a gente está gerando mais uma vez. Passamos um tempo buscando o Senhor, né, querendo mais filhos. Esses filhos não vinham, a gente orava e Deus não liberava, porque nós sabemos que tudo vem do alto. Hoje nós podemos falar que tudo vem do alto, no tempo de Deus. Então nós passamos um período em oração, desanimamos, nos alegramos, tivemos tempos de desesperança, mas tempos de esperança, nesse período que a gente buscava ter mais filhos e não vinha. Deus falou para a gente continuar semeando, continuar acreditando, continuar trabalhando, continuar crendo que Ele ia liberar no tempo certo. Oramos sobre isso e Deus deu um sinal para aquietar e confiar. E como nós demos esse passo de fé, Deus fez um milagre. E eu oro que tudo isso que a gente passou, eu falei por cima, algumas pessoas têm me pedido, tem que gravar o seu testemunho. E aos poucos a gente vai conversando aqui, mas o que eu quero deixar é que o Senhor que fez, Ele ainda faz nas nossas vidas. Por mais que nos momentos a gente não entenda e a gente não consegue, acha que não vai dar conta. O Senhor, Ele tem um propósito. Então, a minha oração é que a nossa história possa edificar a sua vida, possa te fortalecer e possa te trazer esperança, né? O Senhor nos diz que traz à memória aquilo que te dá esperança. Então nós estamos assim, uma família que está crescendo. O que era 2 foi para 3, agora estamos orando e já vendo o que Deus vai trazer para 4. É Ele que faz, nós só precisamos nos posicionar de coração, corpo e alma, crendo realmente que Ele é nosso Senhor e entregando as nossas expectativas, entregando os nossos planos a Ele.